Existem pessoas na história que carregam uma unção tão intensa que até mesmo as trevas tremem diante de sua presença. Esta é a história real de uma missionária que viveu nos anos dourados do avivamento pentecostal, quando William Branham estava transformando multidões ao redor do mundo através de sinais, prodígios e maravilhas extraordinárias. Seu nome era Florence Crawford, uma mulher de apenas 32 anos que se tornaria uma das figuras mais marcantes do movimento de fé dos anos 1940. Nascida no interior do Oregon, ela cresceu em uma família metodista tradicional, mas seu destino estava reservado para algo muito além do que ela poderia imaginar. Naqueles dias, o mundo ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. As pessoas ansiavam por esperança, por algo sobrenatural que pudesse curar suas feridas mais profundas. E foi exatamente neste cenário que Deus levantou homens e mulheres com unções extraordinárias para trazer cura e libertação às multidões feridas. William Branham estava no auge de seu ministério profético. Suas campanhas de avivamento atraíam dezenas de milhares de pessoas, e os milagres que aconteciam eram tão evidentes que até mesmo os céticos ficavam sem palavras. Cegos viam, surdos ouviam, paralíticos caminhavam. E algo ainda mais impressionante acontecia. Demônios fugiam apenas com a presença da unção que ele carregava. Mas esta história não é apenas sobre o grande William Branham. É sobre uma mulher que foi tocada pela mesma unção profética e se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Florence não era apenas uma espectadora desses milagres. Ela se tornaria uma protagonista desta movimentação sobrenatural de Deus. Imagine por um momento uma época em que a presença de Deus era tão real e tangível que pessoas viajavam centenas de quilômetros apenas para estar em uma reunião onde sabiam que o sobrenatural se manifestaria. Era assim nos anos 1940 e 1950, quando o avivamento de cura divina varreu os Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. Florence Crawford estava destinada a ser muito mais do que apenas uma observadora desse mover de Deus. Ela carregaria uma unção tão intensa que, quando chegava em uma cidade, as próprias forças das trevas já sabiam que estavam em território inimigo. Não era algo forçado ou teatral. Era a presença genuína do Espírito Santo se manifestando através de uma vida completamente consagrada ao Senhor. Esta jovem missionária tinha algo que poucos conseguem manter na vida cristã: uma intimidade profunda com o Espírito Santo que se traduzia em autoridade espiritual real. Quando ela orava, coisas aconteciam. Quando ela impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. Quando ela ordenava que demônios saíssem, eles obedeciam imediatamente. Mas como uma jovem metodista do interior, se transformou em uma das vozes proféticas mais respeitadas de sua geração. Como ela desenvolveu uma sensibilidade espiritual tão aguçada que conseguia discernir a presença de espíritos malignos antes mesmo deles se manifestarem? A resposta está em um encontro que mudaria sua vida para sempre. Em 1947, Florence ouviu falar de um evangelista que estava causando um tremendo impacto espiritual em todo o país. As notícias sobre William Branham chegavam até sua pequena cidade no Oregon, através de cartas e testemunhos de pessoas que haviam estado em suas campanhas. Elas falavam de milagres extraordinários, de palavras de conhecimento precisas, de uma unção profética que trazia resultados visíveis e imediatos. Florence sentiu em seu coração que precisava estar em uma dessas reuniões, não por curiosidade, mas por um chamado profundo que ela não conseguia explicar. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse a direcionando para algo que transformaria não apenas sua vida, mas também o destino de milhares de pessoas que ela ainda ministraria. A viagem até a cidade onde William Branham estava conduzindo uma campanha de avivamento levou 2 dias de trem. Durante todo o percurso, Florence orava e jejuava, preparando seu coração para o que Deus queria fazer em sua vida. Ela não sabia que estava prestes a receber uma impartição espiritual que a marcaria para o resto de seus dias e a capacitaria para um ministério sobrenatural que impactaria gerações. A noite de 15 de março de 1947
mudaria para sempre a vida de Florence Crawford. Ela chegou ao grande auditório em Portland 3 horas antes do início da reunião, mas já encontrou uma multidão de mais de 8.000 pessoas esperando do lado de fora. O que ela presenciaria naquela noite desafiaria tudo o que conhecia sobre o poder de Deus. Quando William Branham subiu ao púlpito, algo sobrenatural encheu aquele ambiente. Florence descreveria mais tarde que era como se uma nuvem invisível de glória tivesse descido sobre toda a congregação. Não eram apenas palavras bonitas ou pregação eloquente. Era a presença tangível do Deus Altíssimo se manifestando através de um homem completamente rendido ao Espírito Santo. O que aconteceu durante aquelas 4 horas de reunião ficou gravado para sempre na memória e no coração de Florence. Ela viu cegos recuperarem a visão instantaneamente. Testemunhou paralíticos levantarem de suas macas e saírem caminhando. Mas o que mais a impactou foram as palavras de conhecimento precisas que William Branham recebia do Espírito Santo sobre pessoas que ele nunca havia visto antes. Florence estava sentada na 10ª fileira quando algo extraordinário aconteceu. William Branham parou sua pregação e olhou diretamente em sua direção. Com uma voz ungida pelo Espírito Santo, ele disse palavras que ela jamais esqueceria. Jovem senhora na 10ª fileira de blusa azul, o Senhor me mostra que você é metodista, mas Deus tem um chamado especial sobre sua vida para ministrar libertação aos cativos. O coração de Florence disparou. Como aquele homem poderia saber sua denominação ou que ela sentia um chamado missionário em seu coração? Mas William Branham continuou. O Espírito Santo me revela que você nasceu para carregar uma unção de libertação. Deus quer usá-la para quebrar cadeias espirituais e libertar pessoas do poder das trevas. Levante-se para que eu possa orar por você. Com lágrimas correndo pelo rosto, Florence se levantou. Quando William Branham impôs as mãos sobre ela e começou a orar, ela sentiu como se uma corrente elétrica sobrenatural percorresse todo o seu corpo. Era a unção do Espírito Santo sendo impartida de forma tangível e real. Naquele momento, algo se ativou em seu espírito, que permaneceria com ela pelo resto da vida. A transformação foi imediata e visível. Durante a oração, Florence começou a falar em outras línguas com uma fluência que ela nunca havia experimentado antes. Mas, mais do que isso, ela começou a receber visões espirituais sobre pessoas que estavam na reunião. Via demônios atormentando algumas pessoas e, ao mesmo tempo, recebia a revelação de como ministrá-las libertação. Quando voltou para casa no Oregon, Florence não era mais a mesma pessoa. A unção que havia recebido através da impartição de William Branham se manifestava de maneiras extraordinárias em sua vida diária. Durante suas orações pessoais, ela começou a ter visões proféticas sobre situações que ainda não haviam acontecido, mas que se cumpriam exatamente como o Espírito Santo havia revelado. O primeiro sinal de que algo sobrenatural havia acontecido em sua vida veio apenas 3 dias após seu retorno. Florence estava orando em sua casa quando sentiu uma forte impressão do Espírito Santo para visitar uma vizinha que ela conhecia apenas de vista. Quando chegou à casa da mulher, descobriu que ela estava sendo atormentada por manifestações demoníacas há 2 semanas. Sem hesitar, Florence impôs as mãos sobre a mulher e ordenou, com uma autoridade que ela nem sabia que possuía: Espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia desta filha de Deus agora mesmo. O que aconteceu a seguir deixou ambas espantadas. A mulher começou a gritar e se contorcer, mas em poucos minutos estava completamente livre e em perfeita paz. A notícia da libertação se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Pessoas começaram a procurar Florence para a oração, especialmente aquelas que estavam enfrentando problemas espirituais que os médicos não conseguiam explicar, e em cada caso, a mesma autoridade sobrenatural se manifestava através dela. Florence percebeu que havia recebido mais do que apenas uma experiência emocional naquela reunião com William Branham. Ela havia recebido uma impartição genuína, da mesma unção profética que operava através dele.
Era como se uma nova dimensão espiritual tivesse se aberto em sua vida, permitindo que ela fluísse no sobrenatural com naturalidade e eficácia. Durante os meses seguintes, Florence manteve correspondência com o ministério de William Branham, relatando os milagres e libertações que estavam acontecendo através de seu ministério no Oregon. Em uma de suas cartas, William Branham escreveu: Irmã Florence, o que você recebeu naquela noite não foi coincidência. Foi o próprio Espírito Santo confirmando o chamado que Deus colocou sobre sua vida. Use essa unção com sabedoria e humildade, pois através dela multidões serão libertas. O que aconteceu nos meses seguintes na vida de Florence Crawford desafiaria qualquer explicação natural. A unção que ela havia recebido através da impartição de William Branham começou a se manifestar de maneiras tão extraordinárias que até mesmo pastores experientes ficavam perplexos diante do que presenciavam. O primeiro caso documentado aconteceu em agosto de 1947, durante um culto de oração na igreja metodista local. Florence estava orando por uma jovem de 19 anos, chamada Sarah Mitchell, que havia sido internada diversas vezes por comportamentos violentos que os médicos não conseguiam explicar. No momento em que Florence tocou a testa da jovem, algo sobrenatural se manifestou de forma visível a todos os presentes. Sarah começou a falar com uma voz completamente diferente, grave e ameaçadora, dizendo coisas que uma jovem cristã jamais diria. Mas Florence não se intimidou. Com uma autoridade que vinha diretamente do trono de Deus, ela declarou: Demônio, eu te conheço. Você é um espírito de tormento que está atormentando esta filha do Altíssimo há anos. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia agora mesmo e nunca mais volte. O que aconteceu a seguir deixou as 47 pessoas presentes no culto completamente impactadas. Sarah gritou como se estivesse sentindo uma dor física intensa. Seu corpo se contraiu violentamente por alguns segundos e então ela desmaiou. Quando acordou 5 minutos depois, estava em perfeita paz e não se lembrava de nada do que havia acontecido. Desde aquele dia, Sarah nunca mais teve qualquer manifestação dos comportamentos violentos que a atormentavam. Mas este foi apenas o início. A notícia da libertação de Sarah se espalhou por toda a região e pessoas começaram a chegar de cidades vizinhas procurando ministração com Florence. E o mais impressionante era que, em muitos casos, os demônios começavam a se manifestar antes mesmo dela começar a orar. O pastor da igreja metodista, reverendo James Thompson, de 58 anos, ficou inicialmente receoso com essas manifestações sobrenaturais. Ele havia servido ao Senhor por 35 anos, mas nunca havia presenciado algo dessa magnitude. Em seu diário, ele escreveu: Não posso negar o que meus olhos estão vendo. A irmã Florence carrega algo que vai além do meu entendimento teológico, mas os frutos são inegáveis. Em setembro do mesmo ano, Florence foi convidada para ministrar em uma igreja pentecostal em Salem. O que aconteceu naquela reunião ficou registrado nos anais da história da igreja. Quando ela subiu ao púlpito para orar pelos enfermos, algo extraordinário se manifestou antes mesmo dela abrir a boca. Uma mulher na terceira fileira começou a gritar: Não queremos você aqui, vá embora. Era evidente que não era a mulher falando, mas o espírito maligno que a habitava. Florence olhou diretamente para ela e declarou: Espírito imundo, eu vejo você. Você pensou que poderia se esconder, mas o Espírito Santo me revela sua presença. Saia desta mulher agora, em nome de Jesus. Imediatamente, 3 outras pessoas na congregação começaram a manifestar a presença de demônios. Era como se a unção que Florence carregava fosse tão intensa que forçava os espíritos malignos a se revelarem, mesmo quando tentavam permanecer escondidos. Em questão de 30 minutos, todas as 4 pessoas foram completamente libertas. O pastor pentecostal, reverendo William Foster, de 45 anos, testemunhou mais tarde: Em 20 anos de ministério, nunca vi uma unção de libertação tão genuína e poderosa. Era como se os próprios demônios tremessem na presença da irmã Florence. Não era teatro ou emocionalismo. Era o poder genuíno de Deus
operando através de uma vida consagrada. Florence começou a receber revelações proféticas específicas sobre as pessoas que procuravam ministração. Ela conseguia discernir não apenas a presença de espíritos malignos, mas também como eles haviam ganho acesso à vida daquelas pessoas. Em alguns casos, ela recebia visões detalhadas sobre traumas do passado ou pecados ocultos que haviam aberto brechas espirituais. Durante uma reunião em outubro, Florence orou por um homem de 42 anos que sofria de depressão severa há 10 anos. No momento da oração, ela recebeu uma visão clara. Irmão, o Espírito Santo me mostra que sua depressão começou após a morte de seu filho em um acidente. Você culpou a Deus e abriu uma brecha para um espírito de amargura entrar em sua vida. O homem começou a chorar descontroladamente, confirmando que era exatamente isso que havia acontecido. Florence continuou, mas hoje o Senhor quer curá-lo não apenas da depressão, mas também da dor da perda. Você precisa perdoar a Deus e a si mesmo. Depois da ministração, o homem foi completamente livre, tanto da depressão quanto da dor que carregava há uma década. A fama de Florence começou a se espalhar para além das fronteiras do Oregon. Cartas chegavam de diferentes estados, relatando que pessoas haviam sido libertas apenas através de orações feitas à distância. Era como se a unção que ela carregava transcendesse barreiras físicas e geográficas. William Branham, em uma de suas cartas para Florence, escreveu: Irmã, o que está operando através de sua vida é a mesma unção que Jesus Cristo carregou durante seu ministério terreno. Use-a com reverência e responsabilidade, pois através dela o reino das trevas está sendo saqueado e cativos estão sendo libertos. O ano de 1948 marcou o período mais extraordinário do ministério de Florence Crawford. Sua reputação como uma missionária ungida para a libertação havia se espalhado por toda a costa oeste dos Estados Unidos, e o que acontecia em suas reuniões desafiava qualquer explicação humana. Em janeiro daquele ano, Florence foi convidada para ministrar em uma campanha de avivamento em Los Angeles. O que ela não esperava era encontrar um auditório com mais de 3.000 pessoas, incluindo médicos, psiquiatras e até mesmo jornalistas céticos que haviam vindo para documentar ou desmascarar o que consideravam fanatismo religioso. Na primeira noite da campanha, algo aconteceu que silenciou todos os críticos presentes. Uma mulher de 34 anos, chamada Margaret Peterson, foi trazida ao altar por sua família. Ela havia sido diagnosticada com esquizofrenia severa e estava internada em uma instituição psiquiátrica há 6 anos. Os médicos haviam perdido toda a esperança de recuperação. Quando Florence se aproximou de Margaret, a mulher começou a falar em línguas que nenhum linguista presente conseguiu identificar. Mas não eram línguas espirituais normais. Era algo sombrio e ameaçador que fazia as pessoas próximas se afastarem instintivamente. Florence, porém, permaneceu firme e declarou: Legiões de demônios eu os vejo. Vocês têm atormentado esta filha de Deus tempo suficiente. Em nome de Jesus Cristo, saiam todos agora mesmo. O que se seguiu foi uma manifestação sobrenatural que durou 25 minutos. Margaret gritava, se contorcia e falava em diferentes vozes, como se múltiplas personalidades estivessem lutando para controlar seu corpo. Mas Florence não recuou nem por um segundo. Ela continuava ordenando com autoridade divina que cada espírito saísse e nunca mais voltasse. Dr. Robert Williams, psiquiatra de 52 anos que estava presente naquela noite, testemunhou mais tarde: Em 28 anos de medicina, nunca presenciei uma transformação tão dramática e imediata. Margaret saiu daquele altar como uma pessoa completamente diferente. Sua lucidez e paz eram evidentes para todos os presentes. Mas Margaret Peterson não foi a única a experimentar libertação naquela campanha. Durante as 7 noites de reuniões, mais de 180 pessoas receberam ministração de libertação através de Florence. O que mais impressionava era a precisão com que ela discernia a natureza espiritual dos problemas que as pessoas enfrentavam.
Uma adolescente de 16 anos chamada Linda Harrison foi levada ao altar por seus pais, que relataram comportamentos autodestrutivos e tentativas de suicídio que haviam começado após ela brincar com tábua Ouija em uma festa. Florence olhou diretamente para a jovem e declarou: "Filha, você abriu uma porta espiritual que não deveria ter aberto. Mas hoje Jesus vai fechar essa porta e quebrar toda a maldição que entrou em sua vida." Durante a oração, Linda caiu no chão e permaneceu inconsciente por 10 minutos. Quando acordou, ela descreveu uma experiência sobrenatural. Havia visto Jesus pessoalmente, que a libertou de correntes espirituais que ela nem sabia que existiam. Desde aquele dia, todos os comportamentos destrutivos cessaram completamente. Um dos casos mais marcantes aconteceu na quinta noite da campanha. Um homem de 28 anos chamado David Martinez, que havia servido na Segunda Guerra Mundial, sofria de pesadelos terríveis e ataques de pânico que o impediam de viver normalmente. Os médicos chamavam de estresse pós-traumático, mas Florence discerniu algo muito mais profundo. Quando ela impôs as mãos sobre David, recebeu uma visão clara. "Irmão, o Espírito Santo me mostra que durante a guerra você fez uma promessa desesperada para uma entidade espiritual em troca de proteção. Essa promessa abriu uma brecha para tormento em sua vida." David confirmou chorando que havia realmente feito um pacto durante uma batalha quando pensou que ia morrer. Florence ministrou quebra de maldições e renúncia de pactos espirituais. O resultado foi imediato e permanente. David nunca mais teve pesadelos ou ataques de pânico. Ele se tornou um dos principais colaboradores do ministério de Florence, ajudando outras pessoas que enfrentavam batalhas espirituais similares. O jornal Los Angeles Times publicou uma matéria sobre a campanha com o título "Missionária do Oregon causa impacto inexplicável em Los Angeles." O artigo, escrito pelo jornalista cético Thomas Miller, declarava: "Independentemente das crenças religiosas de cada um, é impossível negar as transformações visíveis que testemunhamos nessas reuniões." Durante essa campanha histórica, Florence demonstrou que a unção que ela carregava não conhecia limitações denominacionais ou barreiras culturais. Católicos, protestantes, pessoas sem religião alguma, todos experimentavam a mesma libertação quando se submetiam à oração ungida que ela oferecia. Se você está assistindo de alguma cidade do Brasil, deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Queremos saber quais regiões do nosso país estão sendo alcançadas por essas histórias de fé que continuam inspirando vidas até hoje. Sua participação nos ajuda a entender como Deus está usando estes testemunhos para tocar corações brasileiros. Um empresário de 45 anos chamado Charles Thompson testemunhou uma das curas mais impressionantes. Ele havia perdido a audição do ouvido direito durante a guerra e usava aparelho auditivo há 8 anos. Quando Florence orou por ele, não apenas sua audição foi restaurada instantaneamente, mas ele também foi liberto de um espírito de amargura que carregava desde a morte de seu irmão no campo de batalha. A campanha de Los Angeles estabeleceu Florence Crawford como uma das vozes proféticas mais respeitadas de sua geração. Pastores de diferentes denominações começaram a reconhecer que ela carregava uma unção genuína e poderosa para ministrar libertação aos cativos, exatamente como Jesus havia prometido em sua palavra. O sucesso extraordinário da campanha de Los Angeles trouxe para Florence Crawford não apenas reconhecimento, mas também oposição intensa. Em 1949, ela enfrentaria as maiores provações de sua vida ministerial, mas também testemunharia as vitórias mais gloriosas que confirmariam definitivamente que Deus estava com ela. A primeira oposição veio de dentro das próprias igrejas. Um grupo de pastores da denominação metodista, liderado pelo reverendo Marcus Thompson, de 61 anos, enviou uma carta formal questionando os métodos não ortodoxos de Florence. Eles argumentavam que manifestações demoníacas visíveis não deveriam acontecer em ambientes cristãos civilizados. Florence respondeu com humildade, mas também com firmeza. Amados irmãos,
Jesus Cristo expulsou demônios publicamente durante seu ministério terreno. Se os métodos do Mestre causam desconforto em nossos templos, talvez seja a hora de examinarmos nossos corações, não os métodos divinos. A resposta dela foi apoiada por dezenas de pastores que haviam testemunhado os frutos genuínos de seu ministério. Mas a oposição mais severa veio do mundo secular. Dr. Harrison Mitchell, um psiquiatra influente de 55 anos, iniciou uma campanha pública para desacreditar Florence, alegando que ela estava explorando pessoas mentalmente vulneráveis. Ele conseguiu apoio de outros profissionais médicos e até mesmo de algumas autoridades locais. Em março de 1949, Dr. Mitchell organizou um debate público em São Francisco, desafiando Florence a provar que seus métodos eram mais eficazes que a medicina tradicional. Florence aceitou o desafio, mas com uma condição: ela traria pessoas que haviam sido curadas através de seu ministério, e Dr. Mitchell poderia examinar cada uma delas. O debate aconteceu em um auditório lotado, com mais de 2.000 pessoas, incluindo jornalistas de grandes veículos de comunicação. Dr. Mitchell começou apresentando teorias psicológicas complexas sobre sugestão mental e efeito placebo, mas quando Florence subiu ao palco, ela não apresentou teorias, ela apresentou resultados. Margaret Peterson, a mulher que havia sido liberta da esquizofrenia no ano anterior, testemunhou sua transformação. Ela estava trabalhando como professora há 6 meses e vivia uma vida completamente normal. Dr. Mitchell pediu para examiná-la pessoalmente e admitiu publicamente que não conseguia encontrar qualquer vestígio dos sintomas anteriores. David Martinez, o veterano de guerra que havia sido liberto de pesadelos e ataques de pânico, também deu seu testemunho. Ele trouxe documentos médicos mostrando que havia tentado todos os tratamentos disponíveis durante 4 anos, sem qualquer melhora. Após uma única oração com Florence, todos os sintomas desapareceram permanentemente. O momento mais impactante do debate aconteceu quando uma mulher na plateia começou a gritar descontroladamente. Era evidente que estava tendo uma crise psicótica severa. Dr. Mitchell tentou acalmá-la usando técnicas psiquiátricas, mas ela se tornou ainda mais violenta. Florence pediu permissão para orar pela mulher. Com milhares de pessoas assistindo, Florence se aproximou da mulher em crise e simplesmente disse: "Espírito de tormento, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia desta mulher agora mesmo." Imediatamente a mulher parou de gritar. Seus olhos se tornaram lúcidos e ela perguntou confusa: "O que eu estou fazendo aqui?" O silêncio no auditório foi ensurdecedor. Dr. Mitchell, visivelmente abalado, admitiu: "Não tenho explicação científica para o que acabei de presenciar." O debate terminou com uma vitória clara para a fé, e muitos dos profissionais médicos presentes começaram a reconsiderar suas posições sobre a realidade do mundo espiritual. Mas as perseguições não pararam. Em junho de 1949, autoridades de 2 cidades diferentes tentaram impedir Florence de realizar reuniões, alegando distúrbio da ordem pública. Eles argumentavam que as manifestações espirituais assustavam os cidadãos e criavam tumultos desnecessários. Florence enfrentou cada obstáculo com oração e jejum. Em uma de suas cartas para William Branham, ela escreveu: "Irmão Branham, estou aprendendo que carregar uma unção genuína significa também carregar uma cruz real, mas prefiro enfrentar a oposição do mundo do que viver sem a presença manifesta de Deus." A maior prova de que Deus estava com Florence veio durante uma situação extremamente perigosa, em agosto de 1949. Ela havia sido convidada para ministrar em uma cidade controlada por gangsters que lucravam com vícios e prostituição. Os líderes criminosos locais viam sua ministração como uma ameaça aos seus negócios. Na segunda noite da campanha, 3 homens armados invadiram a reunião e ameaçaram Florence, ordenando que ela parasse de converter seus clientes. Florence não demonstrou medo algum. Olhou diretamente para o líder do grupo e declarou: "Vocês não estão lutando contra mim. Vocês estão lutando contra o Deus que me enviou.
e ele é muito mais poderoso que qualquer arma que vocês carreguem. O que aconteceu a seguir deixou toda a congregação em êxtase espiritual. Os 3 homens armados caíram no chão simultaneamente, como se uma força invisível os tivesse derrubado. Eles permaneceram inconscientes por 15 minutos. Quando acordaram, estavam chorando e pedindo perdão, não apenas para Florence, but para Deus. Se esta história está tocando seu coração de alguma forma especial, deixe seu nome nos comentários para que possamos incluí-lo em nossas orações. Acreditamos que quando compartilhamos esses testemunhos históricos de fé, o mesmo Deus que operou através de Florence Crawford continua operando hoje na vida de quem crê. Os 3 ex-criminosos se tornaram alguns dos colaboradores mais dedicados da campanha. Eles usaram sua influência na cidade para proteger Florence e promover as reuniões. Em uma semana, mais de 400 pessoas foram salvas e dezenas foram libertas de vícios que destruíam suas vidas. O prefeito da cidade, inicialmente hostil ao trabalho de Florence, tornou-se um dos seus maiores apoiadores após testemunhar a transformação radical que aconteceu na comunidade. Ele declarou publicamente: "Em 30 anos de vida política, nunca vi uma intervenção tão eficaz contra o crime e a corrupção. Esta mulher conseguiu em uma semana o que nós não conseguimos em décadas." William Branham, ao saber das perseguições e vitórias de Florence, enviou-lhe uma carta profética que se tornaria uma das mais preciosas de sua coleção. "Irmã Florence, as perseguições que você está enfrentando são a confirmação de que o diabo reconhece a legitimidade da unção que você carrega. Continue firme, pois o próprio Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira Igreja de Deus." Os anos de 1950 a 1965 consolidaram Florence Crawford como uma das figuras mais influentes do movimento pentecostal mundial. Mas seu verdadeiro legado não estava apenas nos milhares de pessoas que foram libertas através de seu ministério, e sim na geração de servos de Deus que foram inspirados e equipados através de seu exemplo de vida consagrada. Em 1952, Florence estabeleceu a primeira escola de ministério focada especificamente em libertação espiritual. Jovens missionários de diferentes países viajavam até o Oregon para aprender com ela os princípios bíblicos e práticos de como fluir na unção de libertação. Entre seus alunos mais destacados estava Maria Santos, de 28 anos, uma missionária brasileira que levaria esses ensinamentos para a América do Sul. Maria Santos havia chegado aos Estados Unidos em 1951, enviada por uma igreja pentecostal de São Paulo. Ela trazia consigo relatos de manifestações espirituais intensas que estavam acontecendo no Brasil, mas sentia que lhe faltava autoridade e conhecimento para ministrar libertação de forma eficaz. 3 meses estudando com Florence transformaram completamente seu ministério. Quando Maria retornou ao Brasil, ela trouxe não apenas conhecimento teórico, mas uma impartição real da mesma unção que operava através de Florence. Suas campanhas de avivamento no interior de São Paulo, Minas Gerais e Bahia reproduziram os mesmos resultados sobrenaturais que haviam marcado o ministério de sua mentora americana. Reverendo João Pereira, pastor pentecostal de 49 anos, que testemunhou as primeiras reuniões de Maria Santos no Brasil, escreveu em suas memórias: "Era evidente que a irmã Maria havia recebido algo especial durante seu tempo nos Estados Unidos. A autoridade espiritual que ela demonstrava sobre forças demoníacas era comparável apenas aos relatos que tínhamos sobre os grandes evangelistas americanos. Mas o impacto de Florence não se limitou à América do Sul. Missionários europeus, africanos e asiáticos também buscaram treinamento com ela. Peter Williams, um missionário galês de 35 anos, passou 6 meses estudando os métodos de Florence antes de partir para estabelecer igrejas na Nigéria. Suas cartas relatavam milagres extraordinários que aconteciam durante as campanhas africanas. Em 1954, Florence recebeu um convite oficial do Conselho Mundial de Igrejas Pentecostais
para falar na primeira conferência internacional sobre libertação espiritual realizada em Londres. Sua palestra, intitulada A Unção Profética e a Autoridade Bíblica sobre Demônios, tornou-se uma das mais influentes já proferidas sobre o tema. Durante a Conferência de Londres, Florence ministrou libertação para mais de 300 líderes religiosos de 45 países diferentes. Muitos deles eram pastores experientes que enfrentavam situações espirituais complexas em seus campos missionários, mas nunca haviam recebido treinamento prático sobre como lidar com manifestações demoníacas. Dr. Heinrich Müller, teólogo alemão de 52 anos e um dos organizadores da conferência, testemunhou. A irmã Crawford demonstrou que libertação espiritual não é fanatismo ou emotivismo. É um ministério bíblico fundamental que requer conhecimento das Escrituras, sensibilidade ao Espírito Santo e autoridade espiritual genuína. O livro que Florence publicou em 1956, Quebrando Cadeias Espirituais, Manual Prático de Libertação, tornou-se leitura obrigatória em seminários pentecostais ao redor do mundo. O livro foi traduzido para 23 idiomas e vendeu mais de 2 milhões de cópias em sua primeira década de publicação. Uma das características mais marcantes do legado de Florence era sua insistência em fundamentar cada prática ministerial na autoridade bíblica. Ela rejeitava qualquer método ou técnica que não pudesse ser claramente suportada pelas Escrituras. Essa abordagem equilibrada ajudou a estabelecer credibilidade teológica para um ministério que muitos consideravam controverso. Reverendo Samuel Johnson, reitor do Seminário Teológico Pentecostal de Chicago e amigo pessoal de Florence por 20 anos, declarou: "Ela nunca permitiu que sensacionalismo ou busca por milagres espetaculares comprometessem a integridade bíblica de seu ministério. Por isso, seu impacto foi tão duradouro e respeitado. Em 1958, Florence estabeleceu uma rede internacional de ministério que conectava missionários e pastores especializados em libertação espiritual. Essa rede facilitava o compartilhamento de experiências, estratégias e recursos entre servos de Deus que enfrentavam desafios similares em diferentes culturas e países." Carlos Mendoza, missionário mexicano de 41 anos e coordenador da rede na América Latina, relatou: "A visão da irmã Florence era criar uma família espiritual que se apoiasse mutuamente na batalha contra as trevas. Não era apenas uma organização administrativa, era uma comunhão genuína entre guerreiros espirituais. Se você sente que Deus está usando este testemunho para despertar algo especial em seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o poder libertador de Jesus Cristo. Às vezes, uma história de fé é exatamente o que uma pessoa precisa ouvir para crer que também pode experimentar a liberdade espiritual completa." O impacto do ministério de Florence na formação de líderes cristãos foi particularmente significativo entre as mulheres. Em uma época em que o ministério feminino enfrentava muitas restrições denominacionais, Florence demonstrou que Deus usa quem Ele quer, independentemente de gênero, para manifestar seu poder sobrenatural. Dorothy Peterson, de 26 anos, foi uma das muitas jovens mulheres que foram inspiradas pelo exemplo de Florence a buscar um ministério de poder espiritual. Dorothy estabeleceu trabalhos de libertação em orfanatos e prisões femininas, lugares onde poucos missionários se aventuravam na época. Em 1960, Florence iniciou um programa de correspondência que permitia a pastores de regiões remotas receber orientação personalizada sobre casos específicos de libertação espiritual. Cartas chegavam de selvas africanas, aldeias asiáticas e comunidades isoladas da América do Sul, todas buscando sabedoria prática para situações espirituais complexas. Rev. Thomas Anderson, missionário em Papua Nova Guiné por 15 anos, escreveu: "As orientações da irmã Florence, através de cartas, foram fundamentais para estabelecermos igrejas em territórios onde o ocultismo tribal era muito forte. Seus conselhos práticos nos deram confiança para enfrentar situações
que nunca havíamos encontrado antes. O que talvez mais impressionasse no legado de Florence era sua humildade constante. Apesar de toda a fama e reconhecimento internacional, ela sempre atribuía qualquer sucesso exclusivamente à graça de Deus e à unção que havia recebido através de William Branham. Ela nunca permitiu que sua pessoa se tornasse o foco, mantendo sempre Jesus Cristo como o centro de toda a atenção. O momento mais extraordinário de toda a carreira ministerial de Florence Crawford aconteceu em setembro de 1962, durante uma campanha especial em Portland, que marcaria para sempre a história do avivamento pentecostal na América. Naquela noite, algo tão sobrenatural se manifestou que até mesmo os mais céticos ficaram sem palavras para descrever o que presenciaram. A campanha havia sido planejada como uma celebração dos 15 anos de ministério de Florence, desde seu encontro com William Branham. Mais de 12.000 pessoas lotavam o maior auditório da cidade, incluindo 300 pastores de diferentes denominações, jornalistas de veículos nacionais e até mesmo autoridades governamentais que haviam vindo para testemunhar pessoalmente os relatos que circulavam sobre seu ministério. William Branham, agora com 53 anos e no auge de sua influência profética mundial, havia aceitado o convite para ser o pregador principal daquela noite histórica. Sua presença criava uma expectativa sobrenatural em todos os presentes. Era a primeira vez em 10 anos que ele e Florence ministrariam juntos na mesma plataforma. Quando William Branham subiu ao púlpito, ele fez uma declaração que deixou toda a congregação em silêncio respeitoso. Amados irmãos, esta noite não vim aqui como pregador principal. Vim como uma testemunha do que Deus fez através da vida consagrada da irmã Florence. O que vocês verão hoje é o resultado de uma vida completamente rendida ao Espírito Santo. Florence subiu ao palco vestindo um simples vestido branco, sem qualquer ostentação ou teatralidade. Mas no momento em que ela começou a orar, toda a atmosfera do auditório mudou dramaticamente. Era como se uma nuvem de glória tivesse descido sobre aquele lugar, tornando a presença de Deus tão tangível que pessoas começaram a chorar espontaneamente. O que aconteceu nos 45 minutos seguintes desafiou qualquer explicação natural. Florence nem mesmo havia terminado sua oração quando manifestações sobrenaturais começaram a acontecer simultaneamente em diferentes partes do auditório. Mais de 100 pessoas começaram a ser libertas de opressões espirituais ao mesmo tempo, sem que ela sequer tocasse nelas. Dr. Michael Roberts, médico de 47 anos que estava presente como observador científico, descreveu mais tarde: vi pessoas sendo curadas de doenças físicas visíveis, enquanto demônios eram expulsos de outras pessoas na mesma fileira. Era como se o próprio céu tivesse se aberto sobre aquele auditório. Uma das cenas mais marcantes aconteceu quando Florence olhou para uma seção específica do auditório e declarou: nesta área, há 17 pessoas sendo atormentadas por espíritos de diferentes naturezas. Mas hoje vocês serão completamente livres. Imediatamente, exatamente 17 pessoas naquela sessão começaram a manifestar libertação simultânea. Margaret Thompson, uma jornalista cética do Portland Tribune, que havia vindo para desmascarar Florence, testemunhou algo que mudou sua vida para sempre. Ela estava sentada na 15ª fileira, quando Florence apontou diretamente para ela e disse: Senhora jornalista, você veio aqui com incredulidade, mas Deus quer curar não apenas seu ceticismo, mas também a amargura que você carrega desde a morte de sua filha há 3 anos. Margaret nunca havia falado publicamente sobre a perda de sua filha, mas as palavras de Florence tocaram exatamente na ferida mais profunda de seu coração. Quando Florence orou por ela à distância, Margaret sentiu como se um peso imenso fosse removido de seus ombros. Ela descreveu a experiência como sentir o próprio amor de Deus curando uma dor que eu pensava que seria eterna. Mas o clímax absoluto da noite aconteceu quando Florence recebeu uma palavra profética que ecoaria através das décadas. Ela parou de orar,
Olhou para toda a congregação e declarou com uma voz ungida pelo Espírito Santo: Assim diz o Senhor, o que vocês estão vendo hoje não é o fim, mas o começo. A unção que opera através desta serva se multiplicará em milhares de vidas ao redor do mundo. William Branham confirmou imediatamente a profecia. Irmãos, o Espírito Santo me testemunha que a palavra que acabamos de ouvir é verdadeira. Florence Crawford foi escolhida por Deus não apenas para ministrar libertação, mas para ser um canal através do qual essa unção se espalhará para todas as nações. O que aconteceu a seguir foi completamente espontâneo e sobrenatural. Mais de 300 pastores presentes começaram a se dirigir ao altar, pedindo que Florence orasse por eles para receberem impartição da mesma unção de libertação. Era como se o Espírito Santo estivesse distribuindo dons espirituais de forma coletiva e visível. Revitus. Jonathan Miller, pastor metodista de 58 anos que havia sido inicialmente crítico do ministério de Florence, testemunhou: Quando ela impôs as mãos sobre mim, senti como se correntes elétricas percorressem todo o meu corpo. Desde aquela noite, meu ministério foi completamente transformado. Comecei a operar em dimensões espirituais que eu nem sabia que existiam. A reunião, que havia sido programada para durar 3 horas, estendeu-se por 7 horas consecutivas. Ninguém queria sair. Pessoas continuavam chegando durante toda a madrugada, atraídas por relatos de que algo extraordinário estava acontecendo no auditório. Quando finalmente a reunião terminou às 5 da manhã, mais de 800 pessoas haviam recebido algum tipo de ministração sobrenatural. Os jornais locais dedicaram páginas inteiras para cobrir o evento, com títulos como Noite Sobrenatural Transforma Portland e Milhares Testemunham Manifestação Divina Extraordinária. Esta noite histórica confirmou definitivamente que Florence Crawford não era apenas mais uma pregadora talentosa. Ela era uma portadora genuína de uma unção apostólica que tinha o poder de transformar atmosferas inteiras e impartir dons espirituais para outras pessoas. E você que está assistindo este testemunho hoje precisa entender uma verdade fundamental. O mesmo Espírito Santo que operou através de Florence Crawford em 1962 continua operando hoje. A mesma unção que quebrou cadeias espirituais naquela época continua disponível para quebrar qualquer cadeia que esteja limitando sua vida espiritual. A pergunta que fica é: você está disposto a buscar com a mesma intensidade e consagração que Florence buscou? Está disposto a pagar o preço de uma vida completamente rendida ao Espírito Santo para ver o sobrenatural se manifestar através de você? O convite está aberto. A unção está disponível. A decisão é sua. A história de Florence Crawford nos ensina que a unção sobrenatural não é privilégio de uma época passada ou de pessoas especialmente dotadas. É uma realidade espiritual disponível para todo cristão que esteja disposto a pagar o preço da consagração genuína e da intimidade profunda com o Espírito Santo. Nos anos seguintes àquela reunião histórica de 1962, Florence continuou ministrando com a mesma autoridade e eficácia, mas agora com um propósito ainda mais claro: equipar uma geração inteira de servos de Deus para operarem na mesma dimensão sobrenatural que ela havia experimentado durante toda a sua vida ministerial. Em 1968, aos 53 anos, Florence estabeleceu o que se tornaria seu projeto mais ambicioso: um instituto de treinamento intensivo, onde missionários de todo o mundo passavam um ano inteiro aprendendo não apenas teoria sobre libertação espiritual, mas experimentando na prática como fluir na unção profética para quebrar cadeias que mantinham pessoas em cativeiro. Maria Fernandes, missionária portuguesa de 31 anos, foi uma das primeiras brasileiras a se formar neste instituto. Quando retornou ao Brasil em 1970, ela trouxe uma bagagem espiritual que revolucionou o movimento pentecostal em várias regiões do país. Suas campanhas no Nordeste reproduziam os mesmos milagres extraordinários que haviam marcado o ministério de Florence. O que mais impressionava no método de ensino de Florence
era sua insistência em que seus alunos desenvolvessem não apenas técnicas ministeriais, mas principalmente caráter cristão e vida de oração consistente. Ela repetia constantemente: a unção sem santidade produz escândalo, a santidade sem unção produz religiosidade morta. Precisamos das duas para impactar vidas de forma duradoura. Revina Antônio Silva, pastor pentecostal brasileiro que passou 6 meses estudando com Florence em 1969, testemunhou: ela nos ensinou que libertação espiritual não começa com métodos ou fórmulas, mas com uma vida de jejum, oração e estudo bíblico que nos mantém em constante comunhão com o Espírito Santo. Durante os anos 1970, Florence enfrentou os desafios naturais do envelhecimento, mas sua unção parecia se intensificar com a maturidade espiritual. Pessoas que a procuravam nesta fase relatavam que apenas estar em sua presença já trazia libertação e cura, mesmo antes dela começar a orar especificamente por elas. Dr. James Wilson, médico missionário de 44 anos que trabalhou com Florence durante seus últimos anos de ministério ativo, observou: era evidente que décadas de intimidade com Deus haviam criado nela uma atmosfera espiritual permanente. Ela carregava a presença de Deus onde quer que fosse, não apenas durante os momentos de ministração pública. Uma das últimas grandes campanhas de Florence aconteceu em 1975, quando ela aceitou um convite para ministrar na primeira Conferência Mundial de Libertação Espiritual, realizada em São Paulo, com a participação de mais de 20.000 pessoas de toda a América Latina. Mesmo aos 60 anos, ela demonstrou a mesma autoridade sobrenatural que havia caracterizado todo o seu ministério. Durante essa conferência em São Paulo, Florence fez uma declaração profética, que se tornaria uma de suas mais citadas: o Brasil será um celeiro de servos ungidos para a libertação espiritual. Desta nação sairão missionários que levarão a autoridade de Jesus sobre demônios para os lugares mais escuros da terra. Pastor João Santos, de 39 anos, organizador da Conferência de São Paulo, testemunhou: quando a irmã Florence orou pelos líderes brasileiros presentes, foi como se uma nova dimensão espiritual se abrisse sobre o movimento pentecostal nacional. Muitos pastores saíram dali operando em níveis de unção que nunca haviam experimentado antes. O legado prático que Florence deixou para as gerações futuras pode ser resumido em princípios simples, mas revolucionários. Primeiro, que intimidade genuína com Deus produz autoridade espiritual real. Segundo, que libertação espiritual é um direito legal de todo cristão, não um privilégio de poucos especialmente dotados. Terceiro, que a unção se multiplica quando é compartilhada com humildade e amor genuíno. Se você chegou até aqui nesta história, não foi por acaso. O mesmo Espírito Santo que tocou Florence Crawford naquela reunião com William Branham em 1947 quer tocar você hoje. A mesma unção que quebrou milhares de cadeias espirituais através de seu ministério está disponível para quebrar qualquer limitação que esteja impedindo você de viver a plenitude do que Deus preparou para a sua vida. A pergunta que permanece é esta: o que você fará com esta revelação? Continuará vivendo uma vida cristã comum, satisfeito com experiências espirituais superficiais, ou buscará com intensidade a mesma dimensão sobrenatural que transformou uma jovem metodista do Oregon em uma das vozes proféticas mais respeitadas de sua geração? Florence Crawford provou que Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa quem se torna disponível para ser usado. Ela provou que milagres não são coisa do passado, mas realidade presente para quem crê e busca com sinceridade. Ela provou que uma vida completamente rendida ao Espírito Santo pode impactar gerações inteiras e transformar milhares de destinos. A unção sobrenatural que ela carregou não morreu com ela. Multiplicou-se através de cada vida que foi tocada por seu ministério e continua se multiplicando hoje através de cada cristão que decide pagar o preço da consagração genuína para ver o poder de Deus se manifestar em sua geração. Você pode ser o próximo elo desta corrente sobrenatural que começou com Jesus Cristo, passou por William Branham, foi impartida para Florence Crawford
e agora está disponível para você. A decisão é sua. A unção está esperando. O tempo é agora. Esta é a história verdadeira de uma mulher que ousou crer que Deus ainda faz milagres e que decidiu pagar qualquer preço para ver o sobrenatural se manifestar através de sua vida. E você? Qual será a sua história?